A KGB e a desinformação soviética, parte 16. Ladislav Bittman. Drogas. Quase 1.600 soldados americanos lotados na Alemanha Ocidental durante 1973 passaram mensalmente por tratamentos de desintoxicação devido ao vício em drogas. 5 anos depois, um comitê especial do Congresso chegou à estimativa de que mais de 16 mil dos 225 mil soldados dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental não estavam mais prontos para o combate por causa do abuso de substâncias. Além disso, descobriu-se que mais alarmante ainda são os níveis de vícios em narcóticos em meio ao pessoal que trabalha nos programas nucleares americanos. Durante uma reunião da OTAN em novembro de 1979, o secretário de Estado Cyrus Vance mencionou impressionantes dados a respeito de mortes ocasionadas por overdoses entre soldados americanos na Alemanha Ocidental, expressando preocupação de que o uso de drogas poderia afetar a prontidão dos militares. Durante anos, os estrategistas militares comunistas observaram com grande prazer o vício em drogas da American GIS e de outras tropas da OTAN, porque sabiam que isso poderia minar a prontidão de toda a aliança militar ocidental. E vários países comunistas tentaram ocasionalmente intensificar o problema. A República Popular da China entrou no tráfico internacional de drogas na década de 1950. Seus principais objetivos eram 2: obter moeda estrangeira e enfraquecer o Ocidente, envenenando sua geração mais jovem. Esse último objetivo era, na verdade, a desculpa política para o empreendimento dessa operação. Contudo, os líderes chineses não acreditavam na época que o contrabando de drogas para o Ocidente alteraria o equilíbrio de poder existente entre o Ocidente e o Oriente. E, portanto, a operação foi encerrada em meados da década de 1960. A partir de 1981, o Partido Comunista da Birmânia, que conta com uma tropa de cerca de 12 mil homens que controla a região de Serra de Shan, passou a adotar táticas semelhantes. Essa região serrana é um importante centro de cultivo de papoula no sudeste asiático. E os comunistas birmaneses usam venda da planta para adquirir moeda estrangeira. Objetivos políticos não fazem parte do tráfico de drogas dos comunistas birmaneses. A Rússia entrou no ramo com uma estratégia diferente. Os articuladores das operações secretas discutiam com frequência a possibilidade de fornecer aos soldados grandes quantidades de drogas. Porém, nunca chegaram a um acordo a respeito da estratégia de fornecimento. No início dos anos 1970, a KGB passou a permitir o tráfico de drogas entre o Oriente Médio e a Europa Ocidental, usando o leste europeu como rota. Grande parte do ópio colhido no Irã, Afeganistão e Paquistão é refinado em heroína e depois transportado para a Europa Ocidental através da Turquia, Bulgária e Iugoslávia. Agentes norte-americanos de narcóticos descobriram que um grande volume de narcóticos passa pela Bulgária na jornada para a Europa Ocidental. Parte da heroína que entra no país chega a ser apreendida pela polícia secreta búlgara, mas, ao invés de destruí-la, ela a vende a outros traficantes. Outro importante ponto de parada na rota de drogas entre o Oriente Médio e a Alemanha Ocidental é Berlim Oriental. Uma força-tarefa organizada pelo Congresso contra o uso de drogas caracterizou a Alemanha Oriental
como um parceiro silencioso no tráfico de heroína destinado a militares dos Estados Unidos. O chefe da força-tarefa, Glenn English, fez esta surpreendente revelação em 1978. Abre aspas. Praticamente toda a heroína consumida por militares americanos em Berlim Ocidental é mais de 65% de heroína usada pelos nossos homens em toda a Alemanha Ocidental. É fornecida com a conivência do governo da Alemanha Oriental. Fecha aspas. O mais recente sinal de envolvimento de países comunistas no narcotráfico apareceu em março de 1982, quando uma comissão de investigação do Senado americano descobriu evidências de que Cuba estava envolvida no contrabando de maconha e cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Não se pôde averiguar qual motivo levou a ilha, com a autorização de oficiais de alto escalão do governo e com o auxílio de agentes da inteligência cubana, a entrar no tráfico de drogas. Provavelmente, a venda de narcóticos seria uma fonte rápida para arrecadar dinheiro de que Cuba precisava desesperadamente. Apesar de tudo indicar que o comunismo ainda está envolvido no tráfico de drogas internacional, a KGB, em anos mais recentes, vem perdendo seu entusiasmo pelo mercado. É possível que os líderes comunistas tenham percebido que o uso cada vez mais crescente do consumo de narcóticos na Europa Ocidental venha eventualmente a contaminar a própria União Soviética. Mais significativamente, um drogado trabalhando no departamento nuclear do exército americano poderia iniciar um conflito atômico sem o Washington sequer saber o que aconteceu. Guerras de libertação nacional. As OAS de tipo militar mais eficazes empreendidas pela inteligência soviética são provavelmente operações de apoio às guerras de libertação nacionais em países em desenvolvimento. O colapso dos antigos sistemas coloniais após a Segunda Guerra Mundial ofereceu aos soviéticos uma oportunidade única para preencher o vazio deixado pelo fim das potências metropolitanas. As antigas colônias britânicas, francesas e portuguesas ou se juntaram diretamente ao campo soviético, como estados marxistas-leninistas, a exemplo de Vietnã e Angola, ou ficaram extremamente associados à órbita comunista, como Congo, Brazzaville, a Guiné e o Egito, por quase 15 anos. No Ocidente, os soviéticos lograram bom sucesso em Cuba. Porém, a conquista cubana foi seguida por quase uma década de marasmo na expansão do comunismo soviético. Movimentos de insurgência geralmente começam num clima de opressão política e injustiça econômica. Se os soviéticos conseguem manipular guerras nacionais de independência e explorar com habilidade as aspirações desses países a obter progresso econômico, liberdade e justiça com grande êxito, isso se deve em grande parte a erros e à arrogância americanos. Em geral, quando os pobres e os oprimidos se impregnam de ideais revolucionários e se determinam a derrubar a elite dominante, a primeira iniciativa dos Estados Unidos é dar mais munição, soldados para derrubar os rebeldes. Perdão. Imaginar que, para se derrubar a esquerda radical, basta dar apoio maciço à direita radical é um erro absoluto. Porque ao fazer isso, ignora-se uma grande quantidade de pessoas num determinado país. Acredita que mudanças profundas são necessárias. E são justamente essas pessoas ignoradas e desiludidas que caem nos braços dos comunistas. O fornecimento de ajuda aberta ou clandestina a grupos guerrilheiros de esquerda
dá aos soviéticos uma chave mágica para manipular o futuro do país quando a guerra acabar. O vencedor, grato pelo apoio, abre as portas da sua nação à influência multiforme do bloco soviético, tornando-se finalmente alvo do imperialismo comunista. A fim de tornar sua influência politicamente mais aceitável e menos visível, Moscou pode escolher um de seus satélites, Cuba, Alemanha Oriental ou Tchecoslováquia, para envolver a presa numa rede de intrigas políticas e dependência militar, tornando-a gradualmente mais amena aos desejos soviéticos. O envolvimento do mundo comunista nas guerras de libertação nacional pode acontecer de várias formas. A primeira é o treinamento militar e a doutrinação política dos guerrilheiros, particularmente dos indivíduos com potencial de se tornar líderes ou comandantes. Além da KGB, o DGI, a Stasi e a STB, desempenham papéis particularmente importantes na identificação de indivíduos de talento, com carisma e potencial de liderança. Eles são abordados e eventualmente enviados para um dos países da Europa Oriental para o treinamento avançado e educação política. Para evitar qualquer dano ao futuro político desses indivíduos, a viagem pode ser organizada secretamente, com a ajuda de documentos de viagens falsos, por meio de rotas clandestinas. Um guerrilheiro salvadorenho viajando para a Tchecoslováquia, por exemplo, pode voar primeiro para a Áustria, onde se encontra com um oficial da STB que trocará seu passaporte por um outro, com dados pessoais falsificados. Só então o indivíduo atravessa a fronteira para o país comunista. Depois de semanas ou meses, ele deixa o país pela mesma rota secreta e seu registro oficial permanece impecável. Um treinamento de guerrilha não é uma propaganda, não é um programa padronizado. Antes, articula-se para que se integre às necessidades especiais do grupo revolucionário. Os participantes se familiarizam com armas de fogo e explosivos e aprendem operações de contra-inteligência, de prevenção à infiltração de inimigos, além de técnicas de comunicação clandestinas. Doutrinação política no marxismo-leninismo é considerada parte do treinamento, mas mais recente, a União Soviética tem sido mais tolerante em relação às ideologias nacionalistas e crenças religiosas. O fornecimento de armas, meios de comunicação e conselheiros políticos para os grupos guerrilheiros é outra forma de influência comunista. Oficiais da Alemanha Oriental ou de Cuba, teoricamente especialistas externos, que não devem se envolver nos intermináveis conflitos entre facções políticas locais, detêm um grande poder político. Os conselhos dados por eles podem ter implicações de longo prazo, mesmo nas vias de muitos guerrilheiros e militares de carreira, que podem, por causa dos direcionamentos e informações fornecidas por esses oficiais estrangeiros, ser manipulados em operações catastróficas, elaboradas unicamente para prejudicá-los, só porque esses guerrilheiros mostraram tendências politicamente perigosas. Oficiais estrangeiros também podem ser fontes de dados valiosos. Os 5 mil conselheiros militares soviéticos lotados no Afeganistão antes da invasão de dezembro de 79, por exemplo, forneceram ao comando de invasão russo informações sobre o moral nas forças armadas afegãs, a localização das tropas no país, a lealdade dos oficiais ao governo e assim por diante. De acordo com as estimativas do governo dos Estados Unidos, cerca de 1.000 conselheiros soviéticos estavam operando em Angola em 1981. Até então, os comunistas negavam categoricamente qualquer presença militar em Angola, mesmo em um papel consultivo. Mas durante uma invasão ao país em 1981, o exército sul-africano capturou o sargento Nikolai Fedorovich Petretsov,
um conselheiro soviético que participou da guerrilha contra o regime na Namíbia, um antigo protetorado da África do Sul. Por semanas os soviéticos responderam apenas com o silêncio, mas finalmente concordaram, em 1982, em trocar vários agentes da Europa Ocidental, presos em países do bloco soviético, por Petretsov. Se os resultados potenciais são promissores e o empreendimento não parece militarmente arriscado demais, os soviéticos podem até mesmo mobilizar suas tropas de combate. De acordo com os dados reunidos pelo USA News e World Report, em 1981, os países do bloco comunista mantêm forças militares, 200 ou mais tropas ou conselheiros militares, nos seguintes países: Nicarágua, 1.000 cubanos. Afeganistão, 85 mil russos. Camboja, 200 mil vietnamitas e 200 russos. Iraque, 1.065 russos. Laos, 50 mil vietnamitas e 2 mil russos. República Democrática Popular do Iêmen, 1.100 russos, 200 cubanos e 100 alemães orientais. Síria, 2.480 russos. Argélia, 1.015 russos e 1.000 alemães orientais. Congo, de 400 a 800 cubanos e 20 alemães orientais. Etiópia, de 11 a 13 mil cubanos, 1.000 russos e 300 alemães orientais. Líbia, 1.820 russos e 400 alemães orientais. Moçambique, 600 alemães orientais e 525 russos. Até meados da década de 1970, os soviéticos concentraram seus esforços em nações como Angola e Etiópia, definidas pelos Estados Unidos como zonas fora de seus interesses. Desde 1978, no entanto, a União Soviética tem intensificado seus esforços para estimular a violência armada e desestabilizar vários governos ocidentais, particularmente na Nicarágua, em El Salvador e na Guatemala. Cuba desempenha nessas iniciativas um papel fundamental, não apenas no envio de material bélico para os rebeldes nicaragüenses e salvadorenhos, mas também no estabelecimento de campanhas de propaganda para ajudar a causa revolucionária a ser melhor vista nos Estados Unidos e em outros países. Quando Arthur A. Lord, correspondente da NBC, desembarcou na Nicarágua em 1978, ficou impressionado com a atenção que recebeu tanto do regime Somoza como dos rebeldes sandinistas. Meia hora depois de fazer meu check-in no hotel, o telefone tocou. Senhor Lord, disse a voz, com um leve sotaque de outro lado da linha. Eu sou do Comitê Estudantil por uma Nicarágua Democrática. Amanhã, de manhã, haverá uma manifestação com 100 mulheres contra o governo. Será em frente do prédio da ONU, no centro da cidade. Já na Universidade Nacional, os estudantes vão fazer barricadas em Montagalpa. E em Montagalpa, os manifestantes vão tentar ocupar o quartel da Guarda Nacional. Qual você vai cobrir? Meu mundo girou. Como esse cara sabia que eu estava lá? O cara tornou-se uma fonte muito útil. Quando a guerra civil se intensificou, também se intensificaram os esforços para se manipular a mídia. Somoza tratou de contratar um consultor de relações públicas americano para lidar com seus contatos com a imprensa. Já os sandinistas realizaram várias operações que serviram a propósito propagandísticos em vez de militares. Por exemplo, quando em agosto de 1978 a guerrilha atacou o Palácio Nacional em Manágua, fazendo 1.500 reféns, a libertação desse aconteceu somente após Somoza pagar $500 mil, libertar 59 prisioneiros políticos e garantir a eles um salvo-conduto. O drama estimulou grande interesse entre os correspondentes estrangeiros, incluindo a imprensa americana,
e ajudou os sandinistas a ganhar mais simpatia do povo. Após a vitória dos revolucionários marxistas na Nicarágua em 1979, os soviéticos passaram a se focar em El Salvador, Guatemala e Colômbia. Quando o conflito interno se transformou em guerra civil, o recém-impossado governo de Ronald Reagan, em estado de alerta, publicou o chamado Relatório Branco sobre El Salvador. Baseado em documentos capturados na guerrilha salvadorenha e em dados da inteligência americana, o Livro Branco apresentou evidências de que muitas armas utilizadas pelos guerrilheiros de El Salvador foram fornecidas por países comunistas via Nicarágua. Além disso, a União Soviética e Cuba haviam acordado em 1980 em entregar um grande volume de material bélico para El Salvador. O relatório também revelou que um líder guerrilheiro chamado Shafiq Randall, secretário-geral do Partido Comunista de El Salvador, visitara muitas capitais do leste europeu, além do Vietnã e da Etiópia, em 1980. Ao retornar ao seu país, informou que os comunistas concordaram em fornecer armas, uniformes e outros equipamentos militares para um efetivo de até 10 mil homens. Algumas das armas eram de fabricação estadunidense. A identificação do número de série de 6 fuzis M16 revelou que essas armas haviam sido capturadas pelos inimigos no Vietnã em 1974. Apesar de evidências físicas provando que Cuba e Nicarágua ajudaram na entrega de armas aos guerrilheiros em novembro e dezembro de 1980 serem esmagadoras, quase chegando ao ponto de autoevidência, a imprensa comunista, os guerrilheiros esquerdistas de El Salvador e até mesmo membros da imprensa americana criticaram duramente o relatório. O ponto fulcral da discórdia seria o grau real da participação da União Soviética na entrega desse armamento. Os críticos afirmaram que os documentos anexados ao relatório não corroboravam de verdade com a conclusão de que a União Soviética ajudara diretamente no fornecimento das armas, porque apenas 1/10 das armas entregues pela União Soviética aparecem nos apêndices. O ex-agente da CIA, agora membro da KGB, Philip Agee, afirmou que os documentos constantes no relatório eram falsos. A acusação recebeu grande publicidade. 2 importantes jornais diários, o Washington Post e o Wall Street Journal, criticaram posteriormente o relatório branco por documentar, de maneira inadequada, as acusações de que a União Soviética fornece armas e conselhos políticos a guerrilhas salvadorenhas. Este último jornal afirma que não conseguiu encontrar nenhuma evidência concreta de que quase 200 toneladas de armas foram entregues a El Salvador pelos russos. Enquanto a imprensa continuava a discutir a validade das conclusões apresentadas no documento, evidências concretas do fornecimento de armas a El Salvador começavam a se empilhar. Quando Hans-Jürgen Wisniewski, vice-presidente do Partido Social Democrata na Alemanha Ocidental, visitou Cuba em abril de 1981 e discutiu a questão dos envios de armas a El Salvador com Fidel Castro, o líder cubano não negou o envio de armas, mas ele insistiu que a União Soviética não era responsável. A controvérsia a respeito do relatório branco ilustra a vantagem que a União Soviética goza na batalha de propaganda contra os Estados Unidos. O envolvimento de Cuba no envio das armas estava claro e bem provado. Mas os céticos se recusaram a acreditar que isso implicaria necessariamente a União Soviética. Melhor ser de esquerda do que viver caveira, guerra e paz e propaganda. Melhor ser de esquerda do que virar caveira, guerra, paz e propaganda.
quando Arnold de Borchgrave, ex-correspondente do Newsweek e coautor do romance político A Traição, fez um depoimento ao novo subcomitê do Senado sobre segurança e terrorismo no dia 24 de abril de 1981, ele pediu que se prestasse atenção às provas irrefutáveis de que a União Soviética estava desempenhando um papel secreto na promoção do lobby antinuclear. Borchgrave afirmou que a organização, conhecida como Mobilização pela Sobrevivência, seria, na verdade, um organismo de fachada da União Soviética, servindo como um guarda-chuva para cerca de 140 grupos de orientação antinuclear e antibélicas. A entidade já coordenou uma série de manifestações contra usinas nucleares e armas nucleares. O depoimento do jornalista e romancista provocou uma onda de acusações por parte de progressistas e esquerdistas de que tais audiências eram absolutamente inapropriadas. A Mobilização pela Sobrevivência declarou que o testemunho de Borchgrave era algo que data do tempo da repressão e intimidação da era McCarthy, e pediu ao senador Jeremy Denton, presidente do subcomitê, que impedisse que quaisquer outras acusações infundadas fossem registradas nas atas da sua comissão. Estaria a KGB promovendo um lobby antinuclear e financiando organizações antimilitaristas? Ou seriam as declarações de Borchgrave acusações infundadas de um dogmatista político? Seria um erro rotular todas as demonstrações ou declarações antimilitares como integrantes de uma campanha de propaganda comunista. Temer uma guerra nuclear é uma preocupação genuína, que milhões de pessoas cujas preferências políticas estão longe de serem comunistas podem possuir. Rotular essas pessoas simplesmente como patetas comunistas é um erro político com conotações potencialmente perigosas. Porém, é igualmente perigoso deixar de lado todas as evidências que provam o envolvimento soviético e, ingenuamente, esperar que os defensores da paz no Oriente e no Ocidente se unam sob a bandeira da humanidade e marchem felizes juntos todos para sempre. A União Soviética percebeu há muito tempo atrás que usar a paz como um veículo para influenciar a opinião pública no Ocidente seria uma ótima oportunidade. Com a ajuda de organizações de fachada, como o Conselho Mundial da Paz, a propaganda soviética manipulou o medo da guerra com maestria e criou uma barreira entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. Com 100 funcionários em tempo integral e cerca de 120 sucursais em todo o mundo, o Conselho Mundial da Paz de Helsinki é um instrumento de propaganda da iniciativa soviética de paz contra os governos ocidentais. Embora afirme ser politicamente independente, o organismo é financiado pelo leste europeu. Milhões de dólares são secretamente despejados no movimento contra a guerra, todos os anos através de canais semi-oficiais ou secretos, principalmente através da KGB. Em outubro de 1981, por exemplo, a Dinamarca expulsou um diplomata soviético, Vladimir Merkulov, depois que ele tentou persuadir cerca de 150 artistas dinamarqueses a assinar um abaixo-assinado pedindo uma zona livre de armas nucleares na região dos países nórdicos. Merkulov até disponibilizou dinheiro para que o abaixo-assinado fosse publicado como anúncio publicitário nos jornais. O movimento pacifista tem sido unicamente unilateral, contrário às políticas de defesa do Ocidente, ignorando a enorme máquina militar soviética. Os soviéticos usam seus canais de comunicação oficiais e secretos para promover o movimento internacional pela paz e usá-lo como um grupo de fachada para minar a aliança militar ocidental, mas não toleram a mesma iniciativa em casa. Qualquer cidadão soviético que promova a redução da força militar soviética é considerado um inimigo da nação.
Por exemplo, a KGB entrou em ação no dia 1º de novembro de 1982, quando um grupo de pacifistas soviéticos organizou uma entrevista coletiva no apartamento de um de seus membros. Sergei Batourin, o líder do grupo, e sua esposa foram impedidos pelos agentes de deixar sua casa. Vários correspondentes estrangeiros que conseguiram entrar no apartamento foram obrigados a se retirar. Com efeito, movimentos pacifistas dentro da União Soviética irritam mais o governo do que qualquer outra forma de dissidência. Quando um grupo considerável de pacifistas escandinavos adentram o país e fizeram uma marcha pela paz ao longo de várias cidades soviéticas em julho de 1982, o governo do país, em represária, prendeu vários pacifistas soviéticos. Outros ficaram em prisão domiciliar. Mobilizar a opinião pública contra a defesa militar ocidental é uma antiga tática soviética, começando em 1950, com a primeira grande campanha antinuclear, conhecida como Petições da Paz de Estocolmo. Os soviéticos em numerosas ocasiões manipularam a opinião pública a seu favor, brincando habilmente com o medo da guerra entre as nações e se desassociando de quaisquer termos ou atos percebidos como militaristas. O acúmulo bélico soviético é sempre interpretado como defensivo, enquanto qualquer ação semelhante dos Estados Unidos é classificada como hostil. Ao contrário dos funcionários do governo americano, os soviéticos têm a capacidade de traduzir o complicado jargão técnico-militar em slogans simplistas, populares e cativantes. A invasão militar soviética é rotulada de assistência fraternal, e o apoio americano a um governo aliado combatido por guerrilheiros é chamado de intervenção. A União Soviética tem o direito de apoiar os movimentos de libertação nacional, enquanto os Estados Unidos ajudam os governos mercenários. A campanha contra a bomba de nêutrons, por exemplo, os soviéticos chamavam a arma de a arma capitalista definitiva, aquela que mata as pessoas, mas deixa a propriedade intacta. O major Arseny F. Milovidov, decano da cadeira de filosofia da Academia Político-Militar de Lenin, observou em outubro de 1980 no Voprosi Filosofir que os mísseis nucleares são armas de guerra terríveis, são armas de guerra terríveis nas mãos dos imperialistas, mas um escudo da paz se constantes no arsenal soviético. Pautas são tratadas de maneiras distintas para públicos distintos. Alguns tópicos são tratados de maneira altamente sofisticada, especialmente quando os soviéticos se dirigem diretamente ao público americano. Após a invasão do Afeganistão, a União Soviética, quando se dirigia para o público norte-americano, enfatizava a ajuda humanitária e econômica prestada ao Afeganistão, evitando qualquer referência à guerra em si. A maioria das campanhas é uma mistura cuidadosamente projetada de fatos, meias-verdades, exageros e mentiras deliberadas. Um consórcio de empresas na Alemanha Ocidental, fundou a OTRAG, Orbital Launch and Rocket Corporation, em 1975, com o objetivo de colocar satélites no espaço para fins comerciais. Um ano depois, um contrato assinado com o representante do Zaire permitiu à OTRAG construir uma rampa de lançamento e realizar testes na província de Chabad. Moscou desaprovou o projeto e, no outono de 1977, iniciou uma campanha rotulando-o como um esquema de rearmamento da Alemanha Ocidental para produzir mísseis de cruzeiro. Os Estados Unidos, especificamente a CIA e o Departamento de Defesa, foram identificados como patrocinadores dessa conspiração para ajudar a Alemanha Ocidental a se tornar uma potência nuclear. A TASS começou a produzir artigos que reforçassem essa narrativa e, em seguida,
as agências de imprensa do bloco soviético ajudaram a espalhar a desinformação, dando-lhe tratamento respeitável e ampla publicidade. Usando canais secretos da imprensa da Europa Ocidental, a KGB insistiu em disseminar a história. E, no início de 1978, a notícia já era repetida mesmo por jornalistas honestos em países no Ocidente e no Terceiro Mundo. Eventualmente, o projeto foi abandonado. Outras campanhas são baseadas em pura fantasia e no uso de retórica agressiva. Por exemplo, a TASS divulgou uma história originalmente publicada no jornal afegão Rajgate Enkelabe Sour, acusando o correspondente Dan Reiter, da CBS, de participar do assassinato de 3 aldeões no Afeganistão, em março de 80. De acordo com a TASS, 2 membros de uma gangue chamada Tor-Padshah, que estavam lutando contra as tropas do governo no sul do Afeganistão, se renderam às autoridades apoiadas pelos soviéticos. Eles afirmaram que um grupo de pessoas, vestindo roupas tradicionais afegãs e carregando equipamentos fotográficos, chegou do Paquistão no final de março para se juntar à gangue. Na realidade, essas pessoas eram documentaristas americanos. A nota da TASS ainda descrevia que, precisamente naquela época, os bandidos da gangue Tor-Padshah atacaram a vila de Fatishabad, sequestrando 3 trabalhadores que limpavam um canal de irrigação. Eles foram levados para a praça da aldeia e aqui um dos documentaristas, um jornalista americano, assumiu o comando, ordenando que os bandidos primeiro apedrejassem os prisioneiros e depois cortassem suas cabeças. A cena de horror foi fotografada e filmada pelos americanos. A TASS repetiu a conclusão do jornal afegão afirmando que parece que se lê odioso, né? O nome do cara é assim, véio. Fazer o quê? É R-A-T-H-E-R, tá? Eu acho que se lê Reiter, tá? Jornalista da TV americana CBS, participou no cruento assassinato de 3 trabalhadores afegãos. A TASS repetiu a conclusão desse jornal, dizendo isso. Em julho de 1977, os comunistas começaram mais uma campanha pública de propaganda. A ação política e as ações diplomáticas, o objetivo era parar o processo de modernização do arsenal militar da OTAN. Essa foi uma das campanhas mais caras, mais bem-sucedidas da história da União Soviética. Assim estima que no total os comunistas tenham investido cerca de 100 milhões de dólares. No primeiro estágio da campanha, os soviéticos escolheram como bode expiatório a bomba de nêutrons americana. Através da mídia nacional comunista, de organizações de fachada e de canais jornalísticos secretos no Ocidente, a União Soviética apresentou a bomba de nêutrons como uma novidade particularmente escabrosa do arsenal nuclear americano, passando a usá-la como símbolo do imperialismo capitalista. O objetivo era minar a aliança militar ocidental e justificar aos olhos do mundo o desenvolvimento público de novas armas soviéticas e o aumento dos gastos militares. A Europa Ocidental foi a principal arena da campanha, mas ela foi de alcance mundial. Os comunistas abriram a campanha com uma série de transmissões de rádio para audiências nacionais e internacionais. Em 4 de julho e em 14 de agosto, o noticiário soviético devotou 13% do seu tempo total à pauta. Nenhum outro tópico recebeu tanta atenção. Subsequentemente, a bomba se tornou o centro das atenções de várias organizações de fachada comunistas na Europa Ocidental e no Terceiro Mundo. O Conselho Mundial da Paz declarou, na segunda semana de agosto de 1977, uma campanha internacional de ação contra a bomba de nêutrons.
A iniciativa foi seguida de uma onda de protestos e cartas contra o armamentismo nuclear em vários lugares dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, na América Latina e na África. Os órgãos de imprensa dos partidos comunistas da Áustria, Bélgica, Holanda, Itália e Grécia abraçaram a mensagem com entusiasmo. No último quadrimestre de 1977, a imprensa soviética não precisou retomar a pauta. Na maioria das campanhas de desinformação dirigidas a partir da Europa Ocidental, os perpetradores se escondem no anonimato ou permanecem por trás das câmeras. Membros e órgãos do Partido Comunista no Ocidente não precisam fazer parte necessariamente da estratégia da campanha. Posto que a campanha antinuclear foi concebida como uma pauta pública envolvendo nações comunistas e não comunistas, essa iniciativa, em específico, não foi concebida como uma operação secreta. Ao contrário, muitos altos funcionários soviéticos se envolveram publicamente, incluído o próprio presidente Leonid Brezhnev. Em janeiro de 1978, ele enviou uma carta aos governos ocidentais avisando que a produção e a implantação da bomba de nêutrons representava uma séria ameaça à detente. Membros de parlamentos de outros países, membros de parlamentos de países no Ocidente e líderes sindicais receberam cartas similares. A campanha ia seguindo, a usar os horrores da bomba de nêutrons como um terreno unificador. Os soviéticos conseguiram atrair organizações não comunistas, jornalistas e políticos e transformar a iniciativa em uma campanha mundial fora dos limites da ideologia ou do território. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Harold Brown, anunciou em setembro de 1977 que o presidente Jimmy Carter não aprovaria a produção da bomba de nêutrons até que os países membros da OTAN concordassem em usar a arma em seu próprio território. Mas a campanha soviética continuou. Quando a imprensa americana, em 4 de abril de 78, relatou a decisão do presidente Carter de atrasar a produção e a implantação da bomba de nêutrons, a imprensa soviética rotulou-a de manobra enganosa e exigiu protestos ainda mais fortes. Vários membros do governo soviético, incluindo o embaixador russo na Holanda, foram posteriormente condecorados por suas contribuições à campanha. János Berekzis, chefe do Departamento Internacional do Partido Comunista Húngaro, declarou em setembro de 1979 que a campanha contra a bomba de nêutron foi uma das mais significativas e bem-sucedidas campanhas comunistas desde a Segunda Guerra Mundial. Os países membros da OTAN tomaram uma decisão em dezembro de 1979 para prosseguir com a produção e a implantação de forças nucleares de longo alcance mais modernas. Para os soviéticos, foi um impulso para dar à campanha antinuclear um novo objetivo: impedir, ou pelo menos atrasar, a OTAN de modernizar suas forças nucleares de longo alcance. Como no caso anterior, Moscou usou uma variedade de técnicas de propaganda e desinformação, começando com pronunciamentos autoritários de líderes soviéticos e terminando com a publicação secreta de artigos na mídia de massa ocidental. O público da Europa Ocidental foi bombardeado com mensagens de que as forças nucleares propostas poderiam servir como chantagem política vulgar e colocar a Europa sob o risco de uma grande ameaça nuclear, que causaria danos irreparáveis às relações entre o Ocidente e o Oriente. Para obter apoio da geração mais velha, aquela que conheceu de perto as brutalidades nazistas da Segunda Guerra Mundial, Moscou passou a noticiar que a Alemanha dominaria o planejamento estratégico nuclear e funcionaria como uma espécie de gatilho nuclear da OTAN. A Alemanha Ocidental negou as acusações, mas suas declarações foram ignoradas.
O Departamento Internacional e o Departamento de Informações Internacionais do Comitê Central do PCURSS, os dois órgãos que coordenam a campanha, divulgaram as principais pautas através de canais diplomáticos, organizações de fachadas e meios de comunicações nacionais e estrangeiras, e deram-lhe novo fôlego no verão de 1980. Naquela época, os Estados Unidos estavam considerando uma nova estratégia de defesa nuclear, descrita num documento conhecido como Diretriz Presidencial número 59. A ideia básica era desenvolver sistemas de mísseis intercontinentais altamente precisos, capazes de sobreviver a um ataque surpresa soviético e assim acabar com a noção de Moscou de que poderia ganhar uma guerra nuclear. A diretriz não propunha nada que dissesse que os Estados Unidos poderiam atacar a União Soviética em caráter preventivo. Antes, o objetivo da diretriz número 59 era ampliar o leque de opções do presidente americano em caso de crise, permitindo-lhe fazer ataques seletivos contra alvos militares e econômicos soviéticos, em vez de ter de atacar diretamente uma cidade ou um vilarejo civil. A propaganda soviética afirmava, porém, que a nova política americana adotava abertamente uma doutrina de ataque preventivo e enganosamente dizia que, em um conflito nuclear entre o Oriente e o Ocidente, a retaliação soviética seria limitada à Europa Ocidental. Aqueles que no Ocidente, que até agora acreditam cegamente nos slogans da OTAN a respeito da modernização dos armamentos nucleares da organização, deveriam refletir sobre a seguinte pergunta: essas armas novas de procedência americana que a OTAN instalará em seus países serão usadas em ataques preventivos, tal como sugeridos na diretriz número 59? Aqueles que aceitam a narrativa soviética de que a diretriz presidencial número 59 era loucura ou chantagem nuclear, talvez jamais tenham sabido que a doutrina militar soviética se baseia na hipótese de que a União Soviética pode sair vencedora em caso de guerra nuclear. Muitos agentes da KGB lotados nos Estados Unidos durante o início dos anos 80 intensificaram seus esforços para penetrar e influenciar o movimento pacifista americano. Seu objetivo era obter informações sobre planos para várias conferências e manifestações, além de fazer análises comparativas entre suas relações com os grupos pacifistas europeus. Enquanto na Europa Ocidental, a campanha de manipulação do medo da guerra atômica tem sido bem sucedida. Nos Estados Unidos, de acordo com uma nota oficial emitida pelo FBI em março de 1983, os soviéticos vêm fracassando em alcançar um papel de domínio no movimento pacifista e antinuclear. Apesar dos esforços da KGB em fazer com que grupos pacifistas americanos e europeus se enganjem em uma relação de maior proximidade, até agora a agência tem falhado em concretizar esse objetivo. Continua no próximo capítulo.